dia, pessoal. Christopher, professor de História. Hoje a gente vai fazer a correção da segunda semana do PET 4 do 7º ano. A temática que ele traz para a gente nessa semana, a sociedade colonial na América Espanhola. Bom, vou só falar a página aqui. Está lá na página 64. Toda vez que a gente escutar sociedade colonial, né, logo a gente tem que pensar o quê? Naquela questão do pacto colonial. Não é? O que é esse pacto colonial? É a saída de Portugal, principalmente Portugal e Espanha no primeiro momento, lá da Europa, chegando aqui na América e tendo uma relação de dominação com os países da América, né? Seja da América Espanhola, seja, se for no caso do Brasil, América Portuguesa. Bom, e nessa dominação teve resistência? Sim, por isso que sempre na hora que você está vendo o conteúdo, ele vai trabalhar com o quê? Dominação e resistência. E o que mudou e o que permaneceu até chegar aos dias de hoje, para a gente compreender a nossa situação atual. Lembrando que quando você vai estudar história, você tem que ter em mente o quê? Como é a cultura daquele povo, como aquele povo vive em sociedade, é a cultura, não é? É o conjunto de costumes daquela população. E essa cultura a gente sabe que ela é líquida, né? Como assim líquida? Ela passa por transformações. Na medida que ela vai ter encontro com outro tipo de cultura, ela vai somando e vai tendo outros resultados. Não é assim que funciona? Bom, e para a gente compreender a cultura, essas mudanças que a cultura tem, a principal ferramenta de modificação dela é a economia, não é? Se você tem uma economia alta, a tendência é que você tenha um outro tipo de vida, né? Assim que a gente vê na sociedade atual. E para a gente determinar a economia, ou o modo da economia e da cultura, a gente tem que trabalhar a história na perspectiva de qual área, de qual compreendimento. Não é mais data, agora é o seguinte: idade antiga, lá é um modo de vida asiático, né? Idade média, um modo de vida feudal, né? A economia quase não existia comércio, né? Aquela relação de servidão. Passas para a idade moderna, capitalismo de mercado, né? Onde a burguesia vai implantar o seu modo de vida, né? Porém, o que vai acontecer? Ainda ele tem essa aliança com o rei, né? E o rei acaba que ele abraça um pouco também os nobres e o clero, né? Porque não vai deixar ele lá atrás da Idade Média, o clero e os senhores feudais, os nobres, que controlavam praticamente tudo, né? Foi se passando o tempo, o rei se fortaleceu, né? Mas porém, o que ele vai falar? Não vou deixar a igreja de lado, o clero de lado, nem os senhores feudais. Apesar de eu fazer uma aliança com a burguesia, que a burguesia não se dava muito bem com esse pessoal, o que eu vou fazer? Burguês, eu vou colocar em prática, vou aceitar o seu modo de vida, porém eu não posso abandonar meus antigos aliados, clero e senhores feudais, né? Então a gente vai ver essa relação aí. Então, sociedade colonial é aquele famoso pacto colonial. O que é o pacto colonial? É a dominação da Espanha sobre a América Espanhola. Se fosse a América Portuguesa, é a dominação portuguesa sobre o Brasil, a América Portuguesa. Como que eu vou entender que é portuguesa ou espanhola? É só você ver os países que tem a tendência de falar mais espanhol aqui na América, ou você vê o país que fala português. Quem fala português? No caso, o Brasil. E os outros países? O que os Estados Unidos falam? Inglês. Então é a América inglesa, não é? Que tem um pacto com os ingleses. E o Canadá? Parte com o inglês e parte com o francês. Aí a gente vê os 4 países, as 4 nações
que formaram os Estados Nacionais, aqueles 4 primeiros, você lembra? Portugal, Espanha, França e Inglaterra. França e Inglaterra concomitante. O que é concomitante? Praticamente ao mesmo tempo. Bom, então vamos lá. Então na primeira questão lá, primeiro ele traz um textinho, né, a Sociedade Colonial da América Espanhola, e ele vai relatar, né, contextualizar as informações que a gente precisa para estar respondendo essas atividades. Lá, aqui dentro você consegue achar as respostas, porém você pode resumir, entrar na internet, livro didático e buscar outros meios para quê? Para estar respondendo as atividades. Hoje eu mesclei um pouco do meu entendimento, um pouco da internet, um pouco de livro didático e um pouco do texto, para a gente trabalhar em várias fontes, né? Bom, na primeira questão ele traz: sabe-se que a sociedade colonial da América Espanhola era pautada na desigualdade social. Se tem uma dominação, né, é desigual, né? Eles não vão tratar o seu semelhante igual aos espanhóis. Divisão hierárquica e trabalho e representatividade política e da exploração violenta dos mais poderosos sobre as camadas mais necessitadas. De acordo com as informações contidas no texto acima e do seu livro didático, responda: quais os motivos que levaram a América, a coroa espanhola, como coroa, não é pessoas mais velhas, não, é o rei, aquela coroa do rei, coroa espanhola, a dividir as colônias em 4 vice-reinos. A gente viu lá que a Espanha dominou praticamente a América Latina inteira, né? Ou a América Latina, ou América Central e América do Sul, não foi? Praticamente aquele inteirinho assim, tem um pedacinho do Brasil que a gente vai ver. E Portugal, o Brasil, não é? Tinha que ter tratado de Versalhes e foi dividindo essas terras entre essas 2 grandes potências da época. Então, quais motivos que levaram a coroa espanhola a dividir as colônias em 4 vice-reinos? Se é extenso, imagina você ter que andar quilômetros e quilômetros viajando para saber como que está a situação daquela região ali, para fiscalizar, cobrar impostos, não é? Então, o que a Espanha fez? Dividiu em 4 partes, e cada parte alguém ia administrar. Claro que ia ter seus auxiliares lá, outras pessoas para administrar, não é isso? É só você pensar, olha o quanto de países que tem na América Latina, né? Aqueles que falam quase que um espanhol, por exemplo, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Chile, México, vários países ali da América Central, para um rei só comandar. Não ficaria difícil essa ida e volta, né? Ainda mais quando você trata-se de uma dominação. Você pode acontecer de pessoas se rebelarem e não quiser pagar, não é? Para a gente controlar uma casa já é difícil, para um professor já controlar uma sala de aula já é difícil, agora você imagina quase que um continente inteiro, né? Fica difícil. Bom, então o que eu coloquei? Quais os motivos que levaram? Tá lá, para administrar o extenso território colonizado pelos espanhóis. Então essa resposta, como assim administrar? Cobrar impostos, fiscalizar, né? Criar leis naquela região. Se você preferir, também está lá no texto. Ele, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, tem uma parte lá quase no meio do terceiro parágrafo, ele coloca: o rei nomeava nobres espanhóis ou membros importantes da alta burguesia para atuar como vice-reis, não é vice-reis? Vice-reis, dando a eles o poder administrativo, jurídico, militar e religioso de suas terras. Eles seriam os representantes diretos do rei da Espanha em terras coloniais. Portanto, tinha todo o poder real em suas mãos, enquanto estivesse nas colônias. Então, o que o rei pensava? Não, gente, para que eu vou lá? Eu vou ficar aqui quietinho nos meus aposentos e vou deixar outras pessoas controlar lá. Eu só vou
Então qual vai ser a minha função? Só ordenar esses vices-reinos, né? E trazer as informações e riquezas para o meu reino. No mais, eu não quero mexer com aquilo lá, não. Deixa eles controlar. Como se fosse o dono de uma loja e o gerente. Como se fosse o diretor da escola e o vice-diretor da escola. É mais ou menos por aí. Bom, então vamos lá na questão número 2. Questão número 2, não. Questão de letra B. Quais eram as funções dos cabildos? O que são os cabildos? Está lá. Era uma espécie de conselho ou junta formados pelos proprietários e homens de destaque da sociedade. Presta atenção. Homens de destaques da sociedade. Quem são eles? Vocês lembram nas aulas passadas que existiam os chapetones, existiam os crioulos e depois tinha toda uma classe social abaixo, e a gente viu que os chapetones eram quem? Eram aqueles espanhóis nascidos na Espanha e vieram para cá. Quem são esses chapetones? Os vice-reis. Por quê? Homens de destaque. Mestiço vai ser pessoas de destaque, aquelas pessoas que não têm um sangue espanhol puro? Não. Indígenas? Não, eles vão ser dominados. Escravos? Também não. E crioulos? Talvez, porque são espanhóis nascidos na América. Então tinha um grau. Quanto mais espanhol você fosse, melhor você era. Mais destaque você tinha, o quê? Na América Espanhola. Para auxiliar na administração local. Como assim? Você tem toda uma América Espanhola, não é? E depois você é transformado em 4 vice-reinos. Então essas pessoas ia administrar cada local que ele foi designado, que ele foi colocado para estar administrando ali, né? Que ele foi escolhido. Então, cabildos era isso, era conselho. O que é conselho? É um grupinho de pessoas, ou junta, né? Conselho e junta é praticamente a mesma coisa. Não tem aquele negócio, no final do ano, conselho de classe, não é? O conselho que junta os professores para fazer o quê? Para ferrar com o aluno? Não, para ajudar a ver no desempenho. O que a gente tem que fazer para melhorar o desempenho dos alunos, né? Então, é uma espécie disso daí, ó. Bom, então vamos lá para a questão de letra C. Como funcionavam o sistema de exploração da encomenda e da mita? Isso aqui está lá no texto. Então, esse pedaço aqui eu retirei do texto. Então, o que é a encomenda e o que é a mita? Está lá. Eu separei em 2 partes aqui, a letra C. Coloquei um asterisco para facilitar. Ou você pode colocar em destaques. Está lá. Os espanhóis cobravam tributos dos indígenas que eram pagos com trabalhos nas minas. Vocês lembram? É como se fosse um escambo. Às vezes o trabalhador não tinha dinheiro, ele ia pagar com o trabalho. O que você pensa disso? Vocês lembram daquela relação da história, mudanças e permanências? Onde ocorria isso aqui que a gente viu no início do ano? Na Idade Média. Tinha um feudalismo, o dono do feudo, e tinha o camponês, o servo. O que ele fazia? Ele morava naquela região em troca de quê? De trabalho, né? Porque quase que não existia comércio. Os espanhóis queriam o quê? Que só pegar riquezas e levar para lá. E a gente descobriu também que a Espanha, ela deu uma sorte de chegar aqui na América Espanhola e encontrar muitas minas com pedras preciosas. Então, o que o rei quer aqui? Pedras preciosas, né? Rendendo receitas significativas. Pedras preciosas tem muito valor? Tem, então é um valor bem alto, um valor significativo. A coroa espanhola, porque quem que vai receber mesmo vai ser a coroa espanhola. E os vice-reis vão receber? Vão, mas quem vai receber a maior parte é a coroa espanhola. Lembra? Um dono do mercado e o gerente. O gerente ganha bem? Ganha bem mais do que os trabalhadores, né? Porém, ele tem que dar um valor muito além do valor que ele recebe para quem? O dono do mercado.
além de promover a catequese desses nativos, promover a catequese, o que é isso? Transformar aquelas pessoas que não eram católicos em católicos. O que eu disse? Para formar o Estado Nacional, fazer esse empreendimento, não foi aliança entre o rei mais a burguesia, porém o rei não poderia abandonar quem? O clero. Em troca disso, para a igreja não ficar totalmente sem poder, totalmente isolada, que ela era que tinha grande poder na Idade Média, o que o rei falou? Não, vem comigo, senhor. Você perdeu o poder para mim, porém o que eu vou fazer? Eu vou transformar o máximo de pessoas possível em católicos. Porém é o seguinte, aquelas pessoas que forem católicos, você vai ter que dizer para eles praticamente que eu sou um ser divino, né? Que as pessoas têm que me respeitar porque eu sou um Deus, eu sou um indivíduo que foi para a Terra para ser o ser divino, é como se fosse um Deus na Terra, um representante de Deus na Terra. Bom, o que é essa mita? Temos lá mita e encomienda. Mita, uma adaptação de algo que já ocorria nas sociedades incas. Eu também disse para vocês que, além disso, aqueles governantes que viviam nesses grandes impérios, eles não perderam todo o privilégio, aqueles imperadores Inca e Aztecas, o que eles fizeram? Uma aliança com os espanhóis para explorar os seus próprios moradores, né? Os seus próprios povos nativos. Já acontecia nas sociedades incas. Os espanhóis, juntamente com os chefes tribais, quem são os chefes tribais? No caso do Inca, e tinha o rei lá, não é? O imperador, no caso, obrigavam as pessoas a trabalhar compulsoriamente. O que é compulsoriamente? Você pode colocar aqui, ó, forçado, trabalho forçado. Se é trabalho forçado, não é um trem bom, né? A gente percebe o quê? Que o próprio chefe da tribo, mais os espanhóis, estavam explorando quem? Os próprios incas. Olha para você ver como que é a relação de poder. A pessoa, quando ela ganha um poder, talvez ela esquece o seu povo, não é? É igual essas eleições. Agora eles estão todos bacaninhas com nós, não está? Depois das eleições você vai perceber que eles vão dar uma subidinha, não é? Bom, compulsoriamente na onde? Nas minas. Por que nas minas, professor? Porque lá tem o ouro, tem as pedras preciosas, e o que a América, o que a coroa espanhola mais desejava era o quê? Enriquecimento rápido, né? Então, no caso aqui das minas, quanto mais você trabalha na mina, mais você adquire o quê? Os ouros, né? Ou outras pedras preciosas. Por um determinado período, como acontecia também na Idade Média. Você trabalhava uma parte do tempo nas suas próprias terras que o senhor feudal te cedia, né? Depois você trabalhava nas terras dele, depois uma parte você entregava para a igreja, né? Tinha vários tributos, e esses tributos não eram por dinheiro, era por quê? Por mão de obra, né? Ou produtos que você plantava e tinha que entregar para eles. Agora vamos para a questão número 2. No quadro abaixo, identifica os grupos sociais. Mais uma vez, ele trabalha com os grupos sociais. Todas as questões ele põe os grupos sociais, percebeu? Esse aqui é um pouquinho melhor para fazer, que ele já coloca as alternativas ali. Ó. No quadro abaixo, identifique os grupos sociais da sociedade colonial da América Espanhola, de acordo com as características representadas. Lá no texto está dessa forma, tá do jeito que está ali, só tem algumas modificações. Então lá, grupo social na sociedade colonial da América Espanhola. Ele coloca o quadrado e do lado. Trabalhavam de forma compulsória. O que é compulsório? O que eu acabei de falar? É um trabalho forçado nas grandes plantações. Quem que trabalha forçado, sem receber? Está aqui, ó, os escravos, né? Ele está trabalhando forçado. Não é porque não quer, porque ele é um escravo, ele vai ser forçado a fazer o trabalho para essa população. Quadrinho abaixo. Geralmente administravam os cabildos, eram filhos de espanhóis.
Essa aqui está um pouquinho mais aberta, porque se você for lá no texto, eram filhos de espanhóis, nascido aqui ou nascido lá? Tem essa questão também. Tá lá. Mas só que no item abaixo ele coloca: ocupava os mais altos cargos da colônia, como vice-reis. Então aí você já começa a entender. Porque vocês lembram lá, tinha um quadro lá, né, das classes sociais, né? Isso aqui lá na Idade Média, camponeses, nobres e clero. Aqui é diferente. Aqui é o quê? Esse pedacinho aqui é os escravos. Foi isso que a gente viu na aula passada. Esse aqui era os mestiços. Esses aqui eram os crioulos. Crioulos com 2 L. E esses aqui eram os chapetones. Bom, quem quer estar no mais topo? Chapetones, esse quadro a gente fez. Então, o cargo mais alto é para os chapetones. Então, aí a gente já consegue entender. Então, os crioulos é quem? Filho de espanhóis. Então, a gente tem acrescentado no textinho aqui, ó, nascidos na América. O outro ocupava os mais altos, chapetones. Grupo mais numeroso. Quem que é o mais numeroso? Indígenas, né? Aonde está o indígena ali? Você pode colocar ele aqui junto, praticamente. Indígenas mestiços. Pequenos comerciantes e não tinha muito prestígio social devido à sua origem. Os mestiços, né? Quanto menos grau espanhol que ele tivesse, pior ela, né? O escravo tinha espanhol? Não, por quê? Ou ele era africano, ou ele era indígena. O crioulo, ele tinha, porém não nasceu na Espanha, nasceu aqui na América. E os espanhóis, eles vieram de lá, nasceram lá. E os indígenas, eram o que mais tinha, não é? Porque eles tinham mais tinha, por quê? Porque eles estavam aqui. E os africanos foram buscados aonde? Na África. Então trouxe todo mundo da África para cá. Sem contar, mas você falou que tinha escravo indígena, mas era menor o número. E na questão número 3, ele traz: observe o mapa abaixo e, com o auxílio de um atlas geográfico ou da internet, responda quais são os países atuais estão inseridos os territórios que antes pertenciam a cada vice-reis. Se você colocar lá vice-reis da América Espanhola, lá na internet você vai encontrar da forma que eu coloquei aqui, ó. Porque se você for olhar no mapa, aí você vai ter que pegar 2 mapas. E esse daqui, às vezes você pode errar. Então, existiam quais vice-reis? Nova Espanha, Nova Granada, Peru, Prata e Prata. 4. Nova Espanha, aquilo que está lá no topo, onde é o México e os Estados Unidos. Então tem lá, não é todos os Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos era uma colônia inglesa, mas um pedaço dos Estados Unidos que era colado com o México fazia parte ainda da América Espanhola. Então tá lá, parte dos Estados Unidos e México. Nova Granada, aí foi descendo: Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá. Peru, próprio Peru, Chile, parte da Bolívia e Brasil. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Uma parte ainda era América Espanhola, então aí ele inclui aí parte do Brasil. E da Prata, lá embaixo, Uruguai, Argentina, Paraguai e parte da Bolívia. Pessoal, então isso aí é a correção do PET 4 da segunda semana. Terminou de ver o vídeo? Vai lá e curte o vídeo. Se quiser, compartilha com outros colegas, né? Seja da mesma escola ou seja de escolas diferentes. Porque em toda Minas Gerais vocês fazem as mesmas
atividade. Então, você pode contribuir aí com o seu colega aí e com o seu professor. Beleza? Então, semana que vem, a gente faz a terceira semana. Então, tenha um bom dia e bons estudos e até a próxima.